Vamos lá, 3, 2, 1. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais importantes do Natal, que é... Os Ursinhos da Coca! Aê, Ursinho da Coca, referência mundial. Que ridículo. Ai, esse jovem. Mas, tirando a brincadeira, nós iremos falar hoje sobre ele, sobre a figura, sobre o símbolo do Natal. Sobre quem, senhor? Nicolau. Sobre São Nicolau de... Mirna. Não é Mira? Desculpa, é Redidorf. É Mira ou é Mira? É Mira. Não sei, eu só sabia que é de Turquia. É Mira, é Mira. Tá decorando a cidade dos caras. Não sabe a cidade dos caras. Tá. E aí, por que nós vamos falar dele, senhor? Porque todas as lendas do Natal surgem por causa da figura de São Nicolau. São Nicolau, que não é só aquele gordinho simpático de barba branca, de vermelho, de gorinho, não é só ele, né? Ele não é isso. Tirando isso. o vermelho era isso também. Tirando o vermelho era isso também, mas ele não era só isso. O que ele era, senhor? Ele era com certeza um dos homens mais generosos do século IV, um bispo da Turquia, que marcou a geração dele sendo generoso e que foi indicado para bispo sem que ele tivesse interesse, né? A população que indicou ele para bispo porque ele já servia as pessoas naturalmente. Isso é muito legal porque ele era um cara que inconformado com a realidade. Antes de Constantino subir no poder, ele chegou a ser preso. E aí ele foi solto quando Constantino subiu e institulou o cristianismo como religião oficial do reino. E aí ele chegou a ser um dos líderes da igreja. Ele só não continuou como líder da igreja porque em um concílio lá, em um momento de discussão, ele meteu a mão na cara de um outro líder lá numa discussão. E aí isso impediu ele de ser líder, mas não impediu ele de ser um transformador da sociedade, uma referência. E aí ele continuou sempre ajudando as crianças, ajudando os pobres. E tem algumas histórias bem legais sobre ele, algumas lendas assim que fazem dele esse símbolo do Natal. Conta aí sim uma delas. Uma delas é que tinha uma família da cidade dele, que o homem tinha 3 filhas e lá a tradição era que o pai preparasse o enxoval para o casamento e ele não tinha dinheiro para preparar o enxoval, então elas não poderiam casar, e o natural nesse tipo de situação é que as meninas acabassem indo para a prostituição, e Nicolau sabia disso. E ele era de uma família bem abastada, ele era um playboyzinho da hora, mas era playboyzinho. Aí ele juntou num saco várias moedas de ouro e passou pela casa desse cara e jogou pela janela o saco de moedas de ouro, e aí caiu na chaminé que estava secando uma meia do senhor. E aí várias lendas do Natal surgiram por conta dessa história, dessa atitude do São Nicolau, e que salvou a vida dessas meninas com o dinheiro do ouro que o São Nicolau doou. O senhor conseguiu fazer o enxoval das 3 filhas, casar as 3 filhas, enfim. E aí não teve que entregá-las para a prostituição, que seria o destino delas. Exatamente, e aí dá pra entender as meias penduradas na chaminé, a lenda dele entrar pela chaminé, dele dar os presentes, né, para os pobres, os órfãos, aquela coisa toda. Tudo veio por conta do Tudo vem aí nas histórias, nas lendas que contavam a respeito dele, e aí depois ele nascem algumas histórias de alguns milagres que ele fazia, e por isso que hoje ele chega a ser santo da igreja, e não só santo da igreja, um santo normal, mas como padroeiro de algumas igrejas no mundo, assim como a Rússia, né? Ele é um dos milagres que ele fez foi que em uma viagem de barco ele começou a ter uma tempestade, ele começou a orar e a tempestade passou. E aí ele é padroeiro dos marinheiros também. Além de alguns países, ele é padroeiro dos marinheiros por conta disso. Exatamente. E em muitas igrejas, nesses países que ele é padroeiro, eles fazem o culto dia 6 de dezembro em homenagem a ele, porque foi o dia que ele morreu. E aí também um dia próximo aí do dia 25. Em alguns países também eles comemoram no último domingo do mês de dezembro. E aí nasceu mesmo essa mistura aí do Nicolau com o Natal. Surge essa mistura a partir desse culto que fazem a ele no último domingo do mês de dezembro,
juntamente com a comemoração do nascimento de Jesus. E aí virou essa mistura aí de Papai Noel, Jesus e tudo mais no Natal, dia 25 de dezembro. E a Coca lá na malandra pegou a história, meteu no velho barbudo branco, tudo vermelho, e aí difundiu o negócio. E aí, olha só que maravilha. Que a Coca é malandra mesmo. Aí botou os ursinhos legal, aí... Ursinho branco, bonito, aí, vermelho, fazendo a gente chorar na propaganda. Você toma Coca mesmo? Eu nem gosto de Coca-Cola. Mas tudo bem. Eu Tudo prefiro bem. Guaraná, mas a gente bebe Coca-Cola também. Mas então, e assim é essa história de São Nicolau, o padroeiro de muitas nações, o nosso Papai Noel, em Portugal, o Papai Natal. E é isso aí, acabou a história. É isso aí, Papai Noel zica. Pra resumir o vídeo, o que Nicolau fez, senhor? Ele ajudou os órfãos, os pobres e salvou a vida de 3 meninas Quando que ele fez isso? no século IV. Por que ele fez isso? Porque ele era gente boa. Porque ele era gente boa, só por causa disso? Ele era Papai Noel. E como ele fez isso, senhor? Ele tinha dinheiro, né? Muito dinheiro, mas tinha muita boa intenção também. Ele pegava o dinheiro dele, distribuía, enfim, ajudava as pessoas. Quando ele se tornou bispo, ele foi para uma viagem para a Europa e voltou. E aí ele abdicou de toda a riqueza dele. Ele vendeu tudo, distribuiu para os pobres e aí se tornou bispo. E aí a ajuda dele foi mais intelectual a partir daí. E também sempre ajudou a população educando, né? Sendo um bom bispo, assim, dando orientação. Ah, esses jovens. E nesse Natal nós precisamos fazer alguns agradecimentos, não é não, senhor? Opa. Agradecer algumas pessoas que fizeram parte desse projeto, que nos ajudaram. Primeiramente nós temos que agradecer o senhor Leandro Leôncio, não é não? Moleque zica, ajudou. O moleque desde o zica tá começo. aqui do lado, aqui, ó, só fazendo uns takes offs. Quem mais? Nós temos que agradecer ao Naquel. Ilustrador da hora. O cara é bom no que faz e na segunda temporada nós teremos novidades dele. Aguardem que em breve vocês saberão as novidades. Quem mais a gente tem que agradecer? A Juliana Baldi. pelos gorrilos, obrigado. Nós estamos aqui hoje com eles porque ela que adquiriu. Juliana. E era lá da Zona Sul, porque ela cedeu a casa dela em uma das gravações, em duas das gravações, na verdade, e aqui uma ainda não foi ao ar. E quem mais? Vitor Oliveira. Agradecer isso aí, agradecer ao Cinho, porque o cara é embaçado. E meu velho, né? Que te... Agradecer ao senhor Maurício, o pai do Cinho aqui, porque cede aqui o lugar, aqui a sala de aula pra gente gravar. E agradecer a minha mãe pela câmera também. Preciso agradecer ela pela câmera. E a sua avó pelo... E a minha avó, porque quem anda perguntando há 6 meses, quem fala, esses jovens, é a minha avó. Então, obrigado, dona Irene. É isso aí, gente, valeu. Assistam o próximo vídeo do Natal, parte 2 aí, especial parte 2. Não percam não.